O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Notícia do domingo passado, dia 11 de fevereiro. Junta de Mianmar impõe serviço militar obrigatório para jovens. A junta militar de Mianmar, que tem sofrido cada vez mais reveses contra os grupos rebeldes no norte e no leste do país, né? Lembrando que se trata de uma coalizão de grupos diferentes, não é um grupo único, e esses grupos diferentes, inclusive, têm, com perdão da redundância, diferenças tanto ideológicas quanto principalmente étnicas, tá? E agora, todos os homens de 18 a 35 anos e mulheres de 18 a 27 anos vão servir ao Exército por até 2 anos. E médicos, tá? Até 45 anos podem ser convocados para prestarem serviços para as Forças Armadas por até 3 anos. Né? Lembrando que o Brasil, né, é um país que ainda tem o serviço militar obrigatório, embora hoje seja bastante reduzido, e a gente, né, pode fazer diversas críticas à existência do serviço militar obrigatório, desde questões de direitos civis, questões como objeção de consciência, e até mesmo que em 2024 não é a maneira mais efetiva de você compor um exército. Mas o que eu ia falar é que o Brasil, por exemplo, também tem um serviço militar, né, para profissionais de saúde. Tá? A justificativa, né, para essa medida é para salvaguardar e defender a nação. Tá? Então queremos dizer a todos para orgulhosamente seguirem essa lei do serviço militar. Né? E o que vai acontecer, muito provavelmente muita gente vai rejeitar, vai fugir, vai tentar não servir ao exército e consequentemente vai ser presa. Ao meu ver, isso é uma medida desesperada. Tá? E essa semana nós tivemos uma notícia na qual um dos grupos rebeldes, né, o exército de Arakan, afundou 3 navios de transporte no rio Calatã, deixando pelo menos 900 pessoas mortas. A questão é que dentre essas 900 pessoas mortas não estariam apenas militares, mas também familiares de soldados e familiares de oficiais. Então mulheres e crianças também teriam morrido nesse episódio. Notícia da última terça-feira, dia 13 de fevereiro. Governo do Senegal corta a internet em dia de protesto contra adiamento das eleições. Tivemos essa semana, né, vários protestos contra a decisão do presidente Macky Sall, né, de adiar as eleições que estavam previstas, né, para daqui a algumas semanas. Esse foi, né, um dos temas que a gente abordou no programa passado, né? Segundo o Escritório da ONU para os Direitos Humanos, na última sexta-feira, dia 9, né, lembrando que a gente gravou o programa na quinta-feira, dia 8, foram registradas 3 mortes devido às ações da polícia no Senegal e 266 prisões. Tá? Durante a semana, os protestos continuaram. Tá? Tivemos mais uma morte de um adolescente de 16 anos de idade e nesse próximo final de semana agora, a gente vai falar disso inclusive pelo fato de que o governo brasileiro se fará presente, né? Mas nesse final de semana nós teremos a cúpula da União Africana e especula-se, tá? Isso não é informação, isso não é análise, isso é boato, tá? De que alguns governos africanos vão ter uma reunião com o governo senegalês para pressionar, para solicitar que a data original seja restaurada, ou seja, que o adiamento das eleições seja cancelado, né? Digamos assim. Tá? Teremos, né, como eu mencionei, neste final de semana, a 37ª cúpula da União Africana, que vai ter como principal pauta, né, uma pauta que já é,
né, um tema importantíssimo da União Africana nos últimos 15 anos, mais ou menos, que é a integração continental. E aí, quando a gente fala integração, é claro, integração é sempre um termo, pode ser um termo guarda-chuva. Nesse caso, a gente está falando especialmente da integração física, tá, do continente. Por quê? Porque isso é uma coisa que eu e o Matias, a gente já comentou aqui em vários programas, ou já comentamos até em alguns Fronteiras Invisíveis do Futebol. A infraestrutura africana, ela ainda é muito ligada aos antigos pressupostos dos impérios coloniais europeus. O que isso quer dizer? Você tem um porto, e aí você tem uma ferrovia ou uma rodovia que liga uma área que tem um recurso natural daquele país ao porto para que essa produção seja escoada. É claro, todo país vai ter isso. Isso é importantíssimo. Mas no continente africano, por enquanto, você só tem isso. Tá? Então imagine, no Brasil você tem a ferrovia ou a rodovia que vai pegar o minério de ferro e vai levar ao porto, por exemplo, para ser exportado. Mas você também vai ter a Ponte da Amizade, que vai ligar o Brasil ao Paraguai. Você também vai ter ali a fronteira, né, da onde vem a família do Matias, entre Brasil e Uruguai. Então você tem também a integração física com os nossos vizinhos. Esse processo de integração entre os países africanos, entre si, ainda é muito deficiente. Então, esse é um dos objetivos dos países africanos nesses últimos 15 anos, né? Junto com a eliminação de barreiras para viagens e investimentos, ou seja, a integração física, a integração interna ao continente africano. Tá? Lembrando que a África, né, você se somar ao continente inteiro, estamos falando de mais de 1 bilhão de pessoas, é uma população que cresce muito, e você tem muitas economias ali que crescem muito. É claro, um dos fatores desse crescimento é que quando você já tem uma economia muito desenvolvida, é muito mais difícil você continuar ritmos grandes de crescimento do que uma economia ainda pouco desenvolvida de um país recém-independente que durante muito tempo teve a sua economia submetida aos interesses de uma metrópole europeia. Então é por isso que a economia da Etiópia ou da Nigéria tem muito mais possibilidades de crescimento do que, vamos dizer, a economia da Alemanha. Tá? Mas você tem, sim, muitas oportunidades econômicas, né, dentro do continente africano. Tá? E falando justamente, né, da questão da infraestrutura, né, na África, mais precisamente no Sahel, a gente vai para o Mali, onde no final de semana o Grupo Wagner, associado às Forças Armadas malinesas, tomaram a mina de ouro de Intarraca, que fica localizada a 50 quilômetros ao oeste da cidade de Gao e que até então era controlada pelo Grupo de Autodefesa Tuareg Ingadi e aliados, né, sob o comando do general Ag Gamou, que é um aliado da junta militar malinesa, mas que se sentiu traído, né, pelos militares do país em associação aos mercenários russos. E lembrando, né, que o Sergei Lavrov, né, o ministro russo, visitou recentemente a capital Bamako, onde se encontrou justamente com o alto comando militar do país. Né? Então vamos ver como essa situação vai se desenrolar. E aí, meu caro Matias, nesse final de semana, né, tivemos a final da Copa Africana de Nações, em que a Costa do Marfim conquistou aí o seu terceiro título, vencendo a Nigéria. Uma campanha, né, com muitos altos e baixos, trocaram de técnico no meio do torneio, depois de quase não se classificar. Tomaram uma goleada de Guiné Equatorial. E lembrando que era o país sede. Né? É a 13ª vez que o país sede conquista a CAN. Marmelada. E então tivemos, né, o triunfo da Costa do Marfim, com o gol do título sendo marcado pelo Sebastian Haller, que joga no Borussia Dortmund, né? Inclusive ele viralizou, né, nas redes sociais uns anos atrás, quando um repórter perguntou para ele se ele não preferia ficar no Borussia e não se apresentar à seleção da Costa do Marfim.
E aí ele respondeu: você perguntaria isso para um jogador europeu na véspera da Eurocopa? Né, isso só mostra como vocês desmerecem o futebol africano. Enfim, então a Costa do Marfim se sagrou campeã e, como sempre, a gente manda um abraço para os nossos amigos do Ponta de Lança. Inclusive o Luiz Fernando Filho, né, que destacou que durante a comemoração do título marfinês em Paris, né, afinal existe uma grande colônia de marfineses na sua antiga metrópole, né, são cerca de 60 mil. O presidente Emmanuel Macron parabenizava pelo título, mas a polícia francesa deu um jeito de melar com a festa, né, disparando gás lacrimogênio na multidão, né, que se concentrava ali na capital francesa. Novamente não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Notícia da quarta-feira, dia 14 de fevereiro. Militar se declara vencedor em eleição na Indonésia. Tivemos as eleições presidenciais indonésias no último dia 14. Ainda estamos tendo a apuração, né, já que são mais de 200 milhões de votantes. Né, a terceira maior democracia no mundo. Democracia, né? O terceiro maior eleitorado. Podemos contestar várias democracias. Ah, sim. Se o nosso ouvinte estiver ouvindo o barulho de crec, é porque o Matias está abrindo um MM. Eu vou denunciar, eu vou expor. São 00:30. E ainda não temos a contagem final, mas o Prabowo Subianto já se declarou vencedor. Né? Ele que é o candidato governista, inclusive o vice dele, né, da chapa dele, é o filho do Joko Widodo. Lembrando que o filho do Joko Widodo não poderia ser candidato a presidente por conta da idade, mas aí a Suprema Corte da Indonésia fez aquele entendimento, aquela gambiarra, né, de permitir que, se a pessoa já teve uma experiência administrativa, né, no executivo, ela não precisaria cumprir o limite de idade. E no caso, né, do provável vitorioso, né, governista, o Subianto, ele era ministro da Defesa. E tem uma coisa muito importante sobre ele. Assim, eu escrevi sobre as eleições asiáticas em 2024 na Gazeta, no início do ano. Ele não pode entrar nos Estados Unidos. Tá? Ele é alvo de sanções porque ele foi um personagem ativo, um personagem principal durante a ditadura militar indonésia. Tá? Ele foi responsável por diversas atrocidades, incluindo o genocídio timorense. Tá? O partido dele, né, que não é o partido do Joko Widodo, né, é o Gerindra, que é um acrônimo para Movimento Grande Indonésia, que defende abertamente a repressão dos movimentos regionalistas do país, como dos papuásios. E a gente tem comentado aqui há uns 2 anos, né, sobre o crescimento dos movimentos armados papuásios contra o governo indonésio. Então, assim, a gente vai ter um aumento da tensão na região, tá? Um aumento da violência contra os papuásios, certamente com esse governo de um general, de um ex-ministro da Defesa, responsável por diversas atrocidades durante a ditadura militar indonésia. 2 notícias de ontem, quinta-feira, dia 15 de fevereiro. Ataques à República Democrática do Congo deixam 14 mortos. Tivemos ataques, né, de grupos ligados a Codeco, a uma mina de ouro, né, na província de Ituri, que deixaram pelo menos 12 pessoas mortas e 16 pessoas foram sequestradas. E também tivemos um ataque separado contra uma patrulha sul-africana, né, que fazia parte ali das forças africanas em apoio à República Democrática do Congo, que deixou 2 soldados sul-africanos mortos. Esse segundo ataque muito provavelmente ligado ao M23, né, o principal grupo armado no leste do Congo, apoiado por Ruanda. Lembrando que a Codeco, no caso, é a Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo, que é um
grupo de milícias, não confundir com os Comandos Operacionais de Defesa da Civilização Ocidental, que foi uma organização terrorista portuguesa. Meu Deus, eu não conhecia essa. Né, toda vez que a gente fala de algo que acontece no Congo, especialmente no leste do Congo, a gente, né, as notícias estão sempre ligadas a uma mina de ouro, né, a uma reserva de algum mineral, porque se trata de um solo riquíssimo. E já no Quênia, né, uma notícia ligada ao Quênia, melhor dizendo, né, para registrar que nessa semana, infelizmente, o maratonista queniano, o Kelvin Kiptum, que além de, né, ele é um dos homens mais rápidos das maratonas da história e tinha o recorde de maratona, né? Das 7 maratonas mais rápidas da história, ele correu 3, tá? Sendo que eu acho que 5 ele não, ele correu só 5 durante a curta carreira dele, alguma coisa assim. E uma delas ele venceu em 2 horas e 2 minutos. Eu vi um vídeo de uns caras que colocaram a esteira no pace. Isso, no ritmo dele, e botaram, tipo, atletas para correrem e todo mundo caía uma hora, sabe? E ele manteve esse ritmo durante 2 horas. E ele, infelizmente, faleceu no Quênia essa semana em um acidente de automóvel. Tá? O seu treinador também faleceu. Ele estava dirigindo, o Kiptum, né? Ele estava dirigindo, perdeu o controle do carro. O carro bateu em uma árvore, né? E né, tivemos, infelizmente, essas 2 mortes. Tá? O governo queniano declarou luto oficial, inclusive, né, um luto de 40 dias pela morte do atleta. Japão perde posto de 3ª maior economia do mundo após entrar em recessão. A economia japonesa entrou em recessão. Se você ajustar para a economia japonesa encolheu no último trimestre de 2023. Além disso, o ien tem sofrido, né, na sua cotação, e por conta disso, o Japão perdeu o posto de 2ª maior economia do mundo para a Alemanha. Só que o que é curioso é que vamos lembrar que em 2010 o Japão era a 2ª maior economia do mundo. Aí perdeu o 2º posto para a China e perdeu o 3º posto para a Alemanha. Isso se a gente pensar... Estamos chegando. Isso se a gente pensar em estados, né? Porque tem aquela questão, se você pensar a União Europeia como uma só economia, aí tem sempre, né, o PIB-PPP, o PIB nominal. Enfim, o fato é que em valores nominais, o Japão não é mais nem a 3ª maior economia do mundo. E ali perto, na Coreia do Sul, 2 policiais foram condenados, tá, à prisão por terem destruído provas ligadas à morte, né, aquelas mortes no Halloween de 2022, né, que deixaram cerca de 160 pessoas mortas, né, quando tivemos uma correria, várias pessoas morreram pisoteadas, tá, e 2 policiais deletaram relatórios da polícia, tá, que haviam determinado previamente que o Halloween, né, os eventos de Halloween, eram um risco. E então eles foram condenados à prisão por terem apagado essas evidências. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. Principal opositor de Putin, Alexei Navalny, morre na cadeia. E não foi defenestrite por conta das grades. Então, vamos lá, né? O Alexei Navalny morreu hoje, tá? Ele, segundo as autoridades do Serviço Penitenciário Federal Russo, ele teria saído, né, para uma caminhada junto com outros detentos e simplesmente caiu morto, né? Teve um colapso ali e caiu morto, né? O seu acontece, obviamente, foi irônico. Então, vamos lá.
Até porque eu tuitei sobre isso agora há pouco e o tweet gerou uma certa polêmica. Primeiro, o Navalny, ele estava numa prisão que envolve trabalhos forçados, né, no Círculo Polar Ártico, tá? A prisão FKU-IK3, que é conhecida como Lobo Polar, que é uma das prisões mais rígidas da Rússia. Não são condições de vida razoáveis, tá? Inclusive, a cidade onde fica essa prisão com trabalhos forçados é uma cidade que tem 2 prisões desse tipo no Círculo Polar Ártico. Então são condições bastante rígidas e que não são razoáveis do ponto de vista dos direitos humanos. Isso não é um comentário russofóbico, já foi acusado de muita coisa na vida, mas acho que o russofóbico acho que nunca foi uma delas, mas simplesmente não é razoável. Segundo, o Alexei Navalny era um preso político. Ele estava preso por ser um opositor do governo russo. Ele, além de ser um preso político, né, ele era um preso político, vamos lembrar, ele sofreu uma tentativa de envenenamento em 2020, muito provavelmente pelo governo russo. E aqui no Xadrez Herbal a gente sempre comenta e comentamos e fazemos piada, inclusive, né, com as diversas mortes de opositores ou críticos do governo russo. O Matias, inclusive, cunhou o termo defenestrite, né, devido à epidemia de pessoas caindo pela janela na Rússia. Terceiro, o ativismo político do Navalny tinha diversos pontos extremamente válidos, como, por exemplo, o que ele via, né, ele era um advogado de formação, né, e ele ganhou notoriedade pelo seu ativismo anticorrupção. Lembrando que, assim, antes dele ser o opositor do Putin, né, ou o possível oponente do Putin numa eleição, o que é um certo exagero, porque a imagem do Navalny na Rússia não era tão positiva assim, fora das grandes cidades, ali fora de Moscou e São Petersburgo, tá? Ele é muitas vezes visto como uma pessoa da elite liberal dessas metrópoles, né? Mas como eu estava dizendo, antes dele ser esse opositor do Putin, ele foi um candidato importante à prefeitura de Moscou. E quando eu digo um candidato importante, tem muita gente que mantém a ideia de que ele foi roubado, né? De que ele, na verdade, teria inclusive vencido as eleições e que fraudaram ali e tal, enfim, existia essa denúncia especialmente pelos aliados dele. O fato é que ele começou o seu ativismo por maior transparência de governo. Próximo ponto, a morte dele, mesmo que ele não fosse um prisioneiro político, mesmo que ele não fosse, mesmo que você tenha qualquer opinião sobre ele, estamos falando de uma pessoa que morreu sob a custódia do Estado. Logo, o Estado tem que ser responsabilizado. Tá? Seja o Navalny no Círculo Polar Ártico, sejam as pessoas que morrem nas prisões brasileiras, muitas delas em condições extremamente desumanas. Tá? Uma pessoa que morre sob custódia do Estado é responsabilidade do Estado. Tá? Não sabemos exatamente por que ele morreu. Ele foi envenenado de novo, e aí saiu para caminhar e teve esse colapso. Ele estava sendo submetido a trabalhos muito forçados, enfim, a gente não sabe. Tá? E dificilmente saberemos ao conclusivo, pelo menos no curto prazo. Então, ele era um prisioneiro político, ele tinha uma parte valiosa no seu ativismo. O governo russo é um governo autoritário, que tem no seu mais alto escalão um aparato de inteligência extremamente agressivo, tá? Isso é informação, isso também não é nenhum estereótipo nem nada. E pessoas sob custódia do Estado se morrem, isso é culpa do Estado. Dito tudo isso, é impressionante o que está circulando, especialmente na imprensa brasileira, alguns perfis nas redes sociais hoje, com a morte dele, né, a infeliz morte dele. Ele tinha apenas 47 anos, isso é outra coisa importante de mencionar, tá? Ele era um cara jovem. Mas assim, estão basicamente canonizando o Navalny. E foi o que eu tuitei, né? Eu critiquei esse processo de canonização. Por quê? Ao mesmo tempo, e isso a gente também comentou tempos atrás, quando ele foi preso, né, dessa vez, o Navalny, ele também era um chauvinista,
Ele tinha uma visão extremamente chauvinista sobre a Rússia, sobre o papel da Rússia no mundo. Ele chegou a se articular com movimentos abertamente neonazistas, que existem sim na Rússia. Ele deu diversas declarações e tinha posturas extremamente racistas, tá? Contra pessoas de origem da Ásia Central, pessoas do Cáucaso. Tá? Então você tem declarações racistas dele contra chechenos, contra cazaques, contra daguestanos, contra armênios. Tá? Ele era um cara racista. Isso é possível. Eu não tô maldizendo o morto, porque não é porque ele morreu ele virou um santo. Ele era um racista. Tá? Ele era islamofóbico. Ele teve um vídeo, um episódio em que ele cospe, alguma coisa assim, numa representação de uma pessoa cigana. Então, assim, ele não era nenhum santo. E, ao dizer isso, ninguém é santo. O ponto não é porque ele era um opositor do Putin que ele precisa passar por esse processo de canonização. Você pode falar das qualidades dele, podemos falar dos absurdos, das violações de direitos humanos que ocorrem na Rússia, tá? Podemos e devemos falar do fato, né, de opositores ao Putin morrerem, né, o Putin vai ganhar a próxima eleição, o Putin está basicamente, né, há 25 anos no poder, ele está no poder desde das últimas horas de 1999, tá? Mas não precisa canonizar o Navalny, é isso. Tá? É colocar também os defeitos e deficiências dele que tinham algumas horríveis. Vou repetir, o Navalny ele já tinha dado declarações, por exemplo, contra as políticas federais na Rússia. No sentido de que, olha só, a Chechênia tinha que ser ocupada pela Rússia. Tá? Não tem que ser uma república da Chechênia. Né? Coisas desse tipo. Aí, claro, que nos últimos anos, especialmente depois que ele foi preso, né, os seus apoiadores, seus porta-vozes falaram, não, o Navalny mudou de opinião, o Navalny hoje é um cara mais cosmopolita e tudo mais. Quem quiser acreditar nesse rebranding, acredite, tudo bem, tem o direito. A viúva, né, a Yulia Navalnaya, foi ao Fórum de Munique se encontrar com lideranças políticas e se pronunciar sobre a morte dele. Diversas lideranças políticas no mundo se pronunciaram, inclusive o Joe Biden, né, disse que o Navalny era tudo que o Putin não é. Ele era corajoso, ele tinha princípios, era dedicado a construir uma Rússia onde o Estado de Direito existia e fosse aplicado a todo mundo, e que o Putin é responsável pela morte dele. Tá? O Zelensky também culpou o Putin pela morte do Navalny. O Navalny, que tinha a visão de que russos, ucranianos e belorussos eram todos um grande povo eslavo oriental e deveria viver junto. Tá? Então é isso. Tivemos diversas declarações. Claro, a gente não precisa ficar aqui passando por todas. Vocês podem ver compilações, por exemplo, no jornal britânico Guardian, que várias vezes a gente usa como fonte. O Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, disse que é necessária uma investigação completa das circunstâncias da morte dele, tá? Né? Ou seja, para esclarecer o motivo da morte. Então, é isso. O meu ponto principal aqui é você comentar a importância política do Navalny na última década, não precisa implicar em um panegírico ou em um processo de canonização, até porque né, não existem santos, só que os defeitos, digamos assim, né, do Navalny também não eram desprezíveis, não eram possíveis de serem ignorados e desvinculados do seu ativismo.